Fui à formatura do meu filho com flores. A nova esposa do meu ex-marido me olhou e falou: "Esse assento é para a família de verdade." Ela não sabia o que viria a seguir. Os lírios brancos ainda estavam úmidos do refrigerador do supermercado. É estranho lembrar disso, mas momentos que te despedaçam fazem lembrar de detalhes, não das coisas grandes. Você lembra da água fria nos dedos, do barulho do plástico ao apertar o buquê e de tirar a etiqueta de $7 no estacionamento para Daniel não ver. Estava do lado de fora do auditório principal da Jefferson High há 6 minutos. Olhei o relógio 2 vezes, esperando o momento certo para entrar. Nem cedo nem tarde demais. Eu queria entrar discretamente, encontrar meu lugar, respirar. O assento que meu filho tinha reservado para mim, ele mesmo. A mensagem ainda estava no meu celular. Mãe, primeira fila, bem no centro, assento 4A. Eu coloquei seu nome atrás, pessoalmente. Quero ver seu rosto primeiro ao entrar por aquelas portas. Por favor, esteja lá. Já li isso 11 vezes desde terça-feira. Usei o vestido azul que comprei por $20 no brechó da rua Meridian e mandei lavar a seco 2 vezes para ficar perfeito. Arrumei o cabelo no espelho do banheiro às 5 horas, naquela manhã, sozinha no apartamento que eu alugava há 4 anos, com o armário da cozinha torto e o radiador que batia como um punho em fevereiro. Passei o vestido e vaporizei a gola na noite anterior. Escolhi o único salto confortável. Queria parecer uma mulher realizada, porque consegui. Nós conseguimos. Empurrei a porta do auditório e entrei no pior momento em 18 anos. Deixe-me voltar um pouco. Se eu começar com Vanessa Hargrove Brooks parada naquele corredor com sua blusa de seda, brincos de diamante e voz firme, você não entenderá porque quase deu certo, porque quase deixei. Richard e eu fomos casados por 11 anos e nos divorciamos quando Daniel tinha 7. Não foi dramático como alguns divórcios costumam ser. Sem gritos, sem pratos quebrados. Foi mais silencioso do que isso, e de alguma forma pior. Richard tinha um dom para fazer você se sentir como se sua dor fosse um exagero. Como se suas necessidades fossem um tipo de ganância. Quando pedi pensão alimentícia, o advogado dele, um homem chamado Gerald Pruitt, de um escritório no centro, me enviou uma carta explicando que a renda flutuante de Richard tornava pagamentos consistentes estruturalmente desaconselháveis. Trabalhava no almoço em uma lanchonete perto da Rota 9 Daniel, na segunda série. Usava uma mochila com zíper quebrado que consertei 3 vezes com fita isolante. Assinei um acordo injusto. Sabia que não era justo, mas com 29 anos, um filho na segunda série e sem diploma, tive que recomeçar. Gerald Pruitt usava um terno mais caro que meu carro. Então comecei pequeno, com um carrinho de comida. Eu vi minha avó cozinhar a vida inteira, e os tamales dela eram, na nossa família, sinônimo de amor. Então, eu consegui uma licença. Comprei um carrinho de vapor usado de um homem em Garfield que se aposentava. Me instalei em frente à clínica médica Riverside nas manhãs de dias úteis, pois os funcionários do hospital começam os turnos às 6h. Eles estão com fome, são gratos e deixam boas gorjetas. Por 3 anos, acordei às 4h todos os dias, até domingos. Minhas mãos têm queimaduras. Nada grave. Pequenas cicatrizes brancas na palma direita, onde o vapor toca quando você se move rápido, faz frio e atende 12 pessoas ao mesmo tempo. Antes tinha vergonha delas, agora vejo como prova. Daniel cresceu me vendo trabalhar. Ele fazia o dever na mesa ao lado do carrinho nas férias e aprendeu a dar troco antes da divisão longa. Quando ele tinha 14 anos, já me ajudava nos fins de semana e era melhor com os clientes do que eu. Ele tinha esse calor, essa maneira de lembrar o nome das pessoas depois de um único encontro, coisa que eu nunca tive energia para fazer. Ricardo, por sua vez, tinha se casado de novo. Vanessa Hargrove, filha de incorporador imobiliário, ex-diretora de marketing, mulher que usava linho em outubro de forma proposital. Ela tinha 2 filhas do casamento anterior, Sienna e Brooke, de 11 e 13 anos, que conheci 2 vezes nas trocas de custódia. Ambas me ignoraram como se eu fosse invisível. Richard foi morar com Vanessa em Thornton Heights, onde havia uma piscina. Daniel ficava lá em fins de semana alternados, conforme o acordo de custódia. Ele nunca reclamou para mim, o que eu respeitava, mas havia sinais. Quando ele voltou para casa aos 15 anos e me contou com muito cuidado que Vanessa tinha sugerido que ele considerasse a faculdade comunitária como um caminho mais realista, eu vi o maxilar dele fazer aquele movimento, aquela tensão. Parece que ele evita dizer o que pensa. "O que você acha?" perguntei. "Acho que vou provar que ela está errada", disse ele. E conseguiu. Daniel Carter Brooks se formou em primeiro lugar, com CR 4,1, ganhando bolsa integral na Universidade Whitmore, que tem taxa de aceitação de 14%. Também foi aceito em outras 3 universidades. Ele escolheu a Whitmore pelo melhor curso de engenharia biomédica do estado. Meu filho, o mesmo que carreguei nas costas numa tempestade de granizo, já que o ônibus não passava após as 21 horas, ficamos até tarde na biblioteca e ele não quis sair antes de terminar o capítulo. Esse garoto. O auditório da Jefferson High tem capacidade para 400 pessoas, é um prédio bonito, reformado há 6 anos, com assentos novos e boa acústica. O tipo de lugar que faz os eventos parecerem importantes. Entrei às 9h48. A cerimônia começou às 10h. A sala estava cerca de 2/3 cheia. Pessoas entrando e funcionários de colete bordô orientando as pessoas. Com lírios na mão esquerda e celular na direita, procurei o assento 4A. A frente enchia rápido. Eu podia ver a placa de reservado no final da fileira. Eu podia ver os pequenos cartões brancos nos encostos das cadeiras. Eu podia ver Vanessa sendo
sentada no assento 4A. Ela conversava e ria com alguém que não reconheci, boca aberta. Sienna estava ao lado, no celular. Bruna, do outro lado. Ricardo estava um assento ao lado. No 4B, o assento que tinha sido reservado para. Eu conferi a mensagem de novo. O acompanhante de Daniel, que Daniel tinha me contado em particular que era só um assento de reserva. O assento com o meu nome estava ocupado. Eu caminhei até o final da fileira. Fiquei lá, esperando. Vanessa terminou a frase, riu mais uma vez e então, lentamente, como se estivesse me concedendo uma audiência, virou-se para me olhar. Ela me examinou de cima a baixo, 2 vezes. Você olha para algo fora do lugar. Posso ajudar? Esse é meu assento, disse firme. Sempre mantinha a voz firme. Assento 4A meu filho reservou. Meu nome está no cartão. Ela olhou o encosto do assento. Meu nome estava lá. Helena Brooks. Em um pequeno cartão branco, dobrado em um canto, levemente rasgado, como se alguém tivesse tentado arrancá-lo e parado. Ela se virou para frente novamente. Senhora, esses assentos são para a família de verdade. Você pode ficar em pé lá atrás. Eu ouvi aquelas palavras entrando em mim. Senti aquelas palavras em um ponto abaixo do externo, onde a humilhação vira raiva. Sou a mãe dele, disse, e Richard é o pai. Esta é nossa seção da família. Ela não me olhava. Daniel é doce, mas tem 18 anos. Richard organizou os assentos. Essas são as pessoas que importam hoje. Richard estava perto, olhando fixamente para o palco, para o nada, com a atenção focada de um homem que decidiu que o que está acontecendo perto dele não está, tecnicamente, acontecendo com ele. Um recepcionista apareceu ao meu lado. Jovem de uns 22 anos, olhar apologético, ombros tensos. Senhora, poderia liberar o corredor? Olhei para os lírios na mão e pensei na mensagem no celular. Pensei no vestido lavado a seco, nas manhãs às 4 e nas queimaduras de vapor na palma. Pensei em Daniel com seu cabelo e Becca em algum lugar atrás daquelas portas laterais, talvez andando de um lado para o outro, talvez nervoso, ensaiando o discurso no qual vinha trabalhando há 6 semanas. Esse era o dia dele. Então, não disse o que queria dizer. Não disse nada. Fui para o fundo. O fundo do auditório era um mundo diferente. Cadeiras dobráveis tinham sido colocadas ao longo da parede dos fundos para o público extra, mas a maioria já estava ocupada. Achei um espaço perto das saídas, onde 2 ventiladores industriais tentavam compensar o ar-condicionado fraco. O som ecoava diferente ali. O som estava levemente atrasado e com estalos, parecendo música de outro cômodo. Quando cheguei, alguns olharam para mim, mas a maioria desviou o olhar. Apertei os lírios no peito, olhei para o palco, respirei fundo e disse a mim mesma que estava tudo bem. Mas não estava, e não vou fingir. Estar em pé no fundo da formatura do seu filho, com um vestido recém-saído da lavanderia e lírios velhos, enquanto a esposa do ex-marido ocupa o lugar que seu filho reservou para você. Isso não está certo. Esse é um sofrimento muito específico. Pensei em avisar Daniel, mas o celular dele estaria desligado, pois sempre pediam para desligar antes de entrar. E o que eu diria? Não se preocupe. Seja feliz. Estou bem. Fui poupada dessa decisão pela música. As primeiras notas de pompa e circunstância começaram a tocar no sistema de som, e então as portas laterais se abriram e os formandos começaram a entrar. Eles entravam em duplas, em ordem alfabética, e eu me peguei fazendo as contas automaticamente. Os sobrenomes com B vêm cedo. Brooks, Ali, Daniel. Ele entrou por aquelas portas vestindo uma beca azul escura, com um cordão de honra dourado e uma medalha dourada balançando em seu peito. Vi ele receber o prêmio de excelência acadêmica em uma cerimônia menor 3 semanas antes, e chorei do início ao fim. Ele era alto. Ele herdou a altura do Ricardo e minha teimosia, combinação que sempre achei boa. Seus olhos foram para a primeira fileira, onde Ricardo levantou a mão, saudando o próprio reflexo. Vanessa sorriu com a parte do rosto que encara as câmeras. A expressão de Daniel não mudou. Os olhos dele continuaram se movendo, olhando para a esquerda, olhando para a direita. Observei o rosto dele a 15 metros de distância com a precisão particular de uma mulher que lê aquele rosto desde que ele tinha 3 horas de vida, e vi o momento em que ele percebeu que eu não estava lá. Mandíbula tensa, uma única respiração pelo nariz. Ele seguiu com o cortejo, pois precisava. Fiquei parada, também por necessidade. Ambos fingíamos estar bem, cada um de um lado da sala. Quero fazer uma pausa para te contar sobre Daniel, pois isso é importante para o que vem depois. Aos 9 anos, Richard prometeu ir à festa de aniversário dele numa tarde de sábado no Parque Municipal. Era simples. Eu tinha feito um bolo de chocolate do zero e convidei 7 colegas. Daniel falou nisso por 2 semanas. Richard não apareceu, só enviou um vale-presente. Daniel ficou quieto, comeu o bolo, brincou, não chorou, o que tornou tudo pior. Depois que todos saíram e eu limpava, ele me achou na cozinha e disse num tom seco, como o de uma criança que decidiu que sentimentos não ajudam em nada, que não viria. Eu já sabia. Perguntei como ele sabia. Ele olhou para o celular quando prometeu, disse Daniel. Quem fala sério não faz isso. Ele tinha 9 anos. Naquela noite, após ele dormir, chorei no chão da cozinha por 40 minutos. Não foi pela ausência de Richard, mas porque meu filho já sabia se proteger do pai. Foi a primeira vez que notei aquilo no maxilar. A cerimônia seguiu. A diretora Karen Okuosa, com 22 anos de experiência e muito admirada por liderar o Colégio Jefferson, fez o discurso de abertura. O presidente do conselho escolar, Howard Fels, falou sobre futuros e possibilidades.
Pais choraram. Os ventiladores seguiam ligados perto da porta onde eu estava. Depois, a diretora Okuosa voltou ao microfone. É uma grande honra, disse ela, apresentar o aluno com a melhor média da turma deste ano. Uma aluna que entrou no colégio Jefferson como caloura quieta e sai como alguém inesquecível. Senhoras e senhores, por favor recebam Daniel Carter Brooks. A sala explodiu em aplausos. Richard se levantou. Literalmente ficou de pé, peito estufado, como se estivesse sendo reconhecido. Vanessa começou a gravar com o celular. Daniel caminhou até o púlpito. Ele estava calmo. Ele sempre parecia calmo. Isso levava as pessoas a subestimá-lo até mudarem de ideia. Ele pegou uma folha de papel dobrada da beca. Seu discurso, cujo rascunho me mostrara 2 semanas antes. Era um discurso equilibrado, que agradava a todos sem ofender. Abordava ambição, comunidade e professores que acreditaram nele. Ele olhou para o papel por um longo momento, depois o dobrou novamente e o colocou de volta dentro da beca. Ele levantou o microfone com as 2 mãos e olhou para a plateia. Eu tinha um discurso sobre sucesso, ele disse. Vi algo há minutos que me fez mudar de ideia. A sala silenciou. Minha mãe está em pé no fundo do auditório. Todas as cabeças se voltaram para o fundo, para as portas, ventiladores barulhentos e a mulher de azul com lírios brancos. Eu. Não porque estava atrasada, Daniel disse. Nem porque esqueceu. Ela está ali porque alguém tirou o nome dela do assento que reservei na primeira fila, para que ela fosse o primeiro rosto que eu visse ao entrar. Os sussurros começaram na hora. Uma onda, como vento na grama. O celular de Vanessa caiu em seu colo. Vi o rosto de Richard passar por umas 4 cores em 10 segundos. Pálido, rosado, vermelho. Um vermelho cru e mortificado, que não via nele desde aquela vez, 12 anos atrás, quando uma amiga em comum acidentalmente encaminhou a mensagem do grupo dele para mim. Sucesso é uma palavra complicada, continuou Daniel. A voz dele estava firme, completamente firme. A gente fala sobre isso como se fosse uma linha de chegada, como um coeficiente de rendimento, medalha, bolsa ou casa em Thornton Heights com piscina. Mas não é nisso que penso ao lembrar como cheguei aqui. Ele fez uma pausa. Penso em uma mulher que acorda às 4 da manhã, diariamente, para cozinhar tamales com as mãos queimadas em frente a uma clínica médica em fevereiro. Para que o filho comprasse livros, fizesse curso para o SAT e pagasse as taxas de inscrição das escolas, que só ligam para suas notas, não para a hora em que sua mãe acorda. Havia mães chorando na plateia, eu podia ouvi-las. Eu tremia e só percebi quando senti os lírios vibrando no meu peito, o plástico fazendo barulho. Quando eu tinha 9 anos, contou Daniel, precisei de uma cirurgia de emergência no apêndice. Disseram à minha mãe que custaria $3.200 americanos antes do seguro. Ela ligou para meu pai, mas ele disse que não podia pagar. O quarto ficou em silêncio, como quando todos evitam barulho. Ela vendeu o colar da avó, guardado numa caixinha de veludo no armário desde que me lembro. Uma corrente de ouro com uma pequena cruz. Ela penhorou na Western Avenue por $800. Pegou o resto em empréstimo com 22% de juros e pagou o hospital até às 5. Ele olhou para Ricardo. Meu pai postou fotos da praia em Miami 4 dias depois. Silêncio. Fresco. Silêncio total. Observei Ricardo na cadeira, agora olhando para o chão, não mais para o palco. Quando eu tinha 13 anos, disse Daniel, competi no campeonato estadual de matemática num sábado. Minha mãe fechou sua barraca de comida naquele dia, perdeu um dia inteiro de renda, o que pra gente na época era muito dinheiro, e ela ficou sentada nas arquibancadas da Westfield High por 4 horas pra me ver competir. Ele fez uma pausa de novo. Eu pedi pro meu pai ir. Ele disse que ia tentar. Ele me mandou uma mensagem 2 dias depois da competição pra perguntar como tinha sido. Os sussurros tinham sumido agora. Ninguém estava sussurrando. Ninguém se mexia na cadeira. O tipo de atenção que Daniel tinha era aquele que não se compra. Eu ganhei. Aliás, ele disse. Seco. Quieto. Algumas pessoas riram. Aquele tipo de riso que sai da tensão. Contei pra minha mãe que ganhei. Ela chorou no estacionamento por 15 minutos e depois comprou comida no drive-thru pra comemorar. Mais choro na plateia. Eu era uma delas, finalmente, apesar de mim. Não conto isso pra envergonhar ninguém. Ele fez uma pausa. Bom, talvez um pouco. Outra risada involuntária da plateia. Conto isso porque mentimos sobre o preço do sucesso. Mostramos a medalha, mas não as mãos queimadas. Mostramos o anúncio da bolsa, mas não os recibos da casa de penhores. Ele olhou de volta para a sala, e então Vanessa se levantou. Ela não levantou a mão. Ela não pediu para falar. Ela se levantou na primeira fila durante a cerimônia de formatura e disse em voz alta. Isso é manipulador. A mãe dele adora se fazer de vítima há anos. 400 pessoas ouviram tudo. Observei tudo do fundo da sala, como se visse algo cair em câmera lenta, sabendo que nada podia ser feito. Daniel lançou um olhar longo e calculado para ela. Vítimas sofrem em silêncio, disse ele. Minha mãe nunca deixou de lutar, mas sempre de forma honesta. A diretora Okuosa já havia saído do palco. Ela desceu as escadas com a calma de quem lidou com pais, alunos, conselho e crises por 22 anos e já perdeu a paciência para esse tipo de situação. Ela parou diante de Vanessa na primeira fila, com voz calma e clara. Vanessa manteve a posição. Não fiz nada de errado. Isso é um ataque à nossa família. Você tirou o nome de uma mãe do assento de formatura do filho. A voz da diretora Okuosa era cortante.
No meu prédio, na minha cerimônia, você vai mudar de lugar. Agora. Eu não removi nada. Agora. Todos observavam. Vanessa pegou a bolsa, o maxilar tenso. O maxilar caro e impecável de uma mulher sem consequências públicas na vida adulta, sem saber como agir. Sienna e Brooke se levantaram apressadas ao seu lado, sussurrando. As três foram ao corredor lateral. Ricardo permaneceu parado, sem seguir ou defender a esposa. Ele permaneceu sentado no assento 4B, pálido e imóvel, mãos nas coxas, com a expressão de quem vê a água subir e calcula quanto tempo resta antes de chegar ao queixo. A diretora aquosa se virou para o fundo do auditório, olhou diretamente para mim e assentiu. Já caminhei por muitos corredores difíceis na vida. Caminhei por um corredor até Ricardo, aos 24 anos, numa igreja na cidade da minha mãe, acreditando em coisas que desaprenderia na década seguinte. Caminhei pelo corredor do hospital na noite em que o apêndice de Daniel rompeu, sem nada na carteira, com uma caixinha de veludo na bolsa e um medo tão grande que parecia tempestade. Já entrei cedo em escritórios de advogados, repartições e estacionamentos na escuridão de fevereiro inúmeras vezes. Mas agora era diferente. Cada passo parecia desfazer algo. Como camadas de tudo bem, vou dar um jeito, sendo arrancadas a cada passo naquele corredor central. As pessoas me observavam, não com crueldade como com Vanessa, mas com algo mais suave e ao mesmo tempo mais duro, talvez reconhecimento. A atenção especial que a plateia dá a quem recebe algo do qual foi privado. Cheguei à primeira fila. O lanterninha, o mesmo jovem, estava no fim da fileira com as mãos cruzadas, o rosto entre alívio e remorso. Olhei o assento 4A. Meu nome seguia no verso, Helena Brooks. Amassado, canto dobrado, levemente rasgado. Ali me sentei. Os aplausos vieram devagar, não eram explosivos. Cresceu como o clima, como uma onda forte e ritmada chegando à praia. Apertei os lírios ao peito e olhei meu filho no púlpito, que me observava. O rosto dele, aquele rosto que venho lendo há 18 anos, o mesmo que se fechou aos 9 anos em um parque quando uma promessa foi quebrada, estava fazendo algo para o qual não tenho uma palavra exata. Estava aberto. O resto da cerimônia foi como sempre. Nomes chamados, diplomas entregues, fotos, pais chorando. Richard ficou sentado o tempo todo. Não vi seu rosto, não olhei para ele. Pensei no colar, a cruz na corrente de ouro. Há 9 anos, de tempos em tempos, me perguntava se ainda estava na casa de penhores, se já tinha sido derretido ou se alguém o usava sem saber sua história. A mulher do balcão me deu $800 em dinheiro e aceitei sem pensar no que fazia, pois se pensasse, desistiria. Pensei nisso agora e, surpresa, vi que já não doía. Ganhei algo em troca. Estava diante de mim, de beca azul escura e medalha de ouro cruzando o palco. Após a cerimônia, os formandos foram encontrar suas famílias. Daniel não foi para a frente, mas veio direto ao fundo e me encontrou. Eu permaneci sentada no meu lugar, e ele caminhou pelo corredor na direção oposta da que eu tinha ido, passando pela multidão que ainda restava, pelas cadeiras dobráveis e pelos ventiladores que ainda estavam ligados, e ficou parado na minha frente. Ele tirou o diploma debaixo do braço e o estendeu. Isso também é seu, disse. Daniel, falo sério. Peguei e olhei para ele. Daniel Carter Brooks, magna cum laude, selo dourado, assinatura do diretor e a data. Eu disse. Você conquistou, conseguiu, nós conquistamos. Ele afirmou do jeito decidido. Final. Fiz minha parte na escola, você fez o resto. Seguramos o diploma juntos por um momento. Então ele olhou por cima do ombro, de volta para a primeira fileira. Richard ainda estava lá. Ele não tinha se levantado. As pessoas ao redor dele já tinham ido embora. Cadeiras vazias, programas nos assentos, e ele sentado na 4B, cotovelos nos joelhos, olhando o palco. Daniel o observou e se endireitou. Quando eu começar na Whitmore no outono, ele disse com voz clara e tranquila, como se falasse do tempo. Vou usar seu sobrenome. Ele disse alto o bastante. Olhei para ele. Daniel, mãe. Ele sustentou meu olhar. Penso nisso há 2 anos. Ouvi Richard se mexer. Daniel, disse Richard na primeira fileira com voz cuidadosa e calculada. A voz dele era a mesma de quando tentava soar razoável dizendo absurdos. Daniel se virou e disse sem emoção. Já protocolei a papelada, pai. Foi concluído esta manhã. Richard abriu a boca, e Daniel o encarou por um tempo. Esse menino aprendeu aos 9 anos que quem fala sério não olha o celular ao dizer algo importante. Então se virou para mim. Vamos. Quero uma foto com as flores. 3 meses depois, Daniel está em Whitmore. No último domingo, ligou do dormitório, contou que tirou 94 na primeira prova de engenharia e reclamou do gosto musical do colega de quarto. Parecia o mesmo de sempre. Na manhã seguinte à cerimônia, meu celular tinha 43 novos contatos. Pais da plateia que conseguiram meu número com outros pais que, por sua vez, pegaram com mais alguém. 7 deles se tornaram clientes regulares. A doutora Patrícia Nuoso, pediatra no Riverside Medical, me ajudou com o pedido de empréstimo para pequenos negócios que eu adiava há 2 anos. O carrinho virou um serviço de catering, com site, espaço na feira aos fins de semana e lista de espera para eventos corporativos. Minhas mãos ainda têm queimaduras. Acho que elas nunca vão sumir, mas deixei de sentir vergonha há muito tempo. Agora vejo como evidência. Ricardo ligou para Daniel 2 vezes após a formatura, e Daniel respondeu por mensagem.
Não sei o que foi dito. Esse é um assunto do Daniel, e sempre tentei, nem sempre com sucesso, manter assim. Vanessa Hargrove Brooks, pelo que sei, não esteve em nenhum evento no Jefferson High desde a cerimônia. As filhas ainda estudam lá. Espero sinceramente que estejam bem. Nada disso foi sobre elas. Tenho uma mensagem de voz no celular que já ouvi 4 vezes. Daniel enviou na noite em que chegou ao campus, atravessando o pátio pela primeira vez e comentando sobre os prédios, as árvores e sua agenda. Ele fala, então silencia e diz: Mãe, só quero que saiba que você é a razão de eu estar aqui. Eu sei que você já sabe, mas queria dizer, não apago essa mensagem e acho que nunca vou apagar.